Então, hoje eu quero falar a parte 2. Se você não veio domingo, pega a mensagem de domingo, ouça essa mensagem de hoje, mas pega de domingo e depois ouça de hoje em sequência. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E hoje eu vou falar a parte 2, a melhor terapia para o cristão, parte 2. Amém? Existem métodos terapêuticos maravilhosos na psicologia, técnicas mentais, mas eu quero apresentar para você algo que Deus pré-estabeleceu para você. A ciência trabalha no lado de Deus, os médicos, os psicólogos. Meu filho, ele é psicólogo, está se formando agora. Nós temos a irmã Rejane e outros profissionais da área de saúde, na área da psicologia, e eles são presente de Deus para nós. Mas eu quero apresentar algo de Deus para você. Desde domingo eu estou apresentando, para que você vá no divã de Jesus, se sente lá e tenha Ele em alta conta e considere essa presença. Vou tentar tocar em alguns assuntos para quem não veio e lembrar você que veio, né? Então, eu domingo passado ministrei apresentando a comunhão com o Espírito Santo, que é liberada através da oração no Espírito, ou em outras línguas, amém? Oração em outras línguas. Então, quando oramos em línguas ou oramos com o Espírito Santo, nós estamos conscientes dele, estamos no Espírito, amém? Estamos no Espírito porque ele está em nós, mas quando oramos, nós geramos a consciência de que estamos no Espírito, estamos mergulhados nele. Então, há um poder de ter tudo em comum com o Espírito Santo quando nós oramos em línguas. Orar em línguas ou no Espírito libera a capacidade e os recursos divinos para nós. Olha que maravilha. Amém? Nos revestimos de toda a armadura de Deus quando oramos em línguas. Inclusive, eu citei Efésios 6,17, que devemos pegar o capacete da salvação e a espada do Espírito, orando no Espírito Santo e nos revestimos toda a armadura de Deus. Amém? Nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder quando oramos em línguas. Ativamos, olha, nós vimos isso domingo. Ativamos, diga, a intercessão ou a intervenção do Espírito Santo quando oramos em línguas. Olha. Ele nos ajuda, pega junto contra qualquer limitação, qualquer fraqueza, ele vai lá, ativamos a cura, ativamos a vida de Deus. Ele mesmo diz lá em Romanos 8,11, que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Eu tenho N testemunhos, amém, de pessoas que estavam doentes. Tem uma história de um pastor que o filho dele estava entre a vida e a morte, e ele ficou toda a madrugada orando em línguas pelo filho. De manhã o filho acordou, ele estava com o diagnóstico de ficar tetraplégico, e ele de manhã acordou são. Oração em línguas, ele ativou a intercessão do Espírito. Nós vimos isso, que podemos, Paulo disse, ore no Espírito por todos os santos, também por mim. Então a melhor forma de orar pelo pastor Fábio é dizer, pai, eu coloco o pastor Fábio em tuas mãos agora, e começar a orar em línguas. Deus vai lhe direcionar. O Espírito Santo é Deus, nós vimos isso, é a pessoa de Deus que está agindo na terra, amém? E nós podemos, é questão de escolha. Amém? Aleluia! Nós podemos ativar a vida de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que as más companhias, não vos enganeis, amados irmãos, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Então, por causa da influência ruim, você está andando, você recebe influência. Da mesma forma, oração em línguas, você está comungando com o Espírito Santo e recebendo a influência de Deus, a influência de nosso Senhor através de Jesus Cristo. Nós vimos isso, João 14,
em João 15, em João 16, 14, 15, 16, 17, em João 15, 16, em João 14, 12, 13, 14, 15, 16. Nós vimos isso. Amém? Ele disse, olha, vai me glorificar, porque receberá do que meu, vós testemunhareis, o Espírito Santo testemunhará a meu respeito, e vós também dareis testemunhos. Amém? Aleluia. Então Deus é bom. Então, há uma grande potência divina liberada na oração no Espírito Santo, ou com a ajuda do Espírito Santo. Colocar, quando nós oramos em línguas, a nossa mente fica improdutiva, infrutífera, nós colocamos o Espírito à frente. Diga, eu não sou alma. Hein? Nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A nossa alma vai para o lugar devido. É entrar numa briga e colocar o Espírito Santo na frente. É o que ele pode fazer. As habilidades do Espírito Santo estão disponíveis para aquele que ora com o Espírito Santo. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Esse verbo ter no grego é eixo. Eixo não significa apenas ter, significa tomar posse. Eu vim para que você tome posse. No grego, o verbo ter é diferente do português. Você só tem no grego aquilo que você usufrui. Então, Jesus veio para que você tome posse de vida e vida em abundância. E eu estou apresentando a você um caminho maravilhoso para que você ande com Deus. Para que você vá para um nível de Enoque. Enoque não só buscava a Deus, ele andava com Deus. Para que você entenda o que Paulo disse em Atos 7, no Areópago, quando ele olhou o altar escrito ao Deus desconhecido, ele disse, olha, esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Ele mesmo criou todas as coisas. E Paulo disse, nele nos movemos e existimos. Então existe um nível em Deus raso, onde você pode buscar a Deus, como na antiga aliança. A minha oração não vai passar do teto, eu não sei, oração 21 dias para receber a resposta. E existe um nível de Deus na nova aliança, onde você pode entrar no Santo dos Santos, pela fé, onde o véu do templo se rasgou do alto a baixo, não há distância entre céu e terra, e você não está mais buscando a Deus, como Paulo cita lá em Atos 17, tateando, como se pudesse achá-lo. Você está se movendo nele. Você está agora andando com Deus. Você está agora sendo a luz do mundo. Você está agora sendo mais uma expressão de Deus. Amém? Então, Isaías 28, versículo 11 e 12, falando da oração em línguas. Isaías 28 foi profetizado. Isaías profetizou muitas coisas que ele não usufruiu, mas da nossa dispensação. Ele, em Isaías 61, por exemplo, ele fala do espírito de alegria que viria sobre o Messias, que está na igreja hoje. Em vários versículos ele diz aqui, Isaías 28, 11 e 12, e assim, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual proclamará, este é o descanso. Dai repouso ao exausto, este é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Ele se referia à oração em línguas, a descanso na oração em línguas, a refrigério para a nossa alma, a cura para o nosso corpo. Amém? A vida de Deus. Você precisa gastar mais tempo orando em línguas. Nós precisamos parar de querer fazer as coisas na força do braço, querer mudar algumas coisas na força do braço. A mudança verdadeira vem de dentro para fora. Precisamos sentar e esperar a unção levantar. O próprio Jesus disse em Lucas 24, 49, eu acho, não saia da cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido com poder. Então precisamos depender mais do poder de Deus.
Não podemos mais fazer as coisas de Deus. A santificação verdadeira vem pelo Espírito, com a ajuda do Espírito. Tem pessoas querendo se desvencilhar de algumas barreiras de pecado na força do braço. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, diz o Senhor. É a unção do Espírito Santo que despedaçará todo jugo. E orando em língua nós podemos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder e receber refrigério. Aleluia. Vamos aqui, 1 Coríntios 14, versículo 2. Vamos dar sequência. Foi um bom resumo. Pergunte para o seu vizinho se ele está bem. Amém. Um resumo, eu vou falar algumas coisas também que eu ministrei. Quem está com medo, diga amém. Um monte de gente com medo, vai ficar com coragem. Ao sair daqui hoje, eu fiz o teste, para ver se vocês estavam ligados. Eu disse, quem está com medo, diga amém. Um monte de gente disse amém. Eu falei, quem está com medo, diga amém. Isaías 14, 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. É um contato direto com Deus. Ninguém o compreende. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Na Bíblia ampliada diz, porque alguém que fala numa língua desconhecida fala não aos homens, não a homens, mas a Deus, pois ninguém o entende ou capta seu significado, porque no Espírito Santo ele profere verdades secretas e coisas ocultas que não são óbvias ao entendimento. Então, quando nós oramos, o nosso espírito recriado ora por intermédio do Espírito Santo. Então, há uma conferência de informações ou uma influência do Espírito Santo para o nosso espírito quando nós oramos em línguas. Há um contato direto. Diga uma conferência, diga uma influência. Há informações sendo transferidas. E essa palavra para mistério, a palavra mustério, significa segredos divinos ou visão divina que é transferida para o nosso homem interior, nosso espírito recriado. Amém? Visão divina ou segredo divino, coisas que são conferidas, que vêm para dentro de nós com um propósito. Você está andando com ele e está recebendo a influência dele. Diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Amém? Você está gerando um ambiente, comungando com Deus através do Espírito Santo. Atos 2,4 eu li também. Então, quando oramos a uma conferência, a um relacionamento, a uma comunhão, amém, em línguas, e diz aqui, uma visão que está sendo passada. Atos 2,4 nós lemos também essa passagem. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Então, todas as vezes que nós oramos em línguas, diga comigo, há uma concessão de poder. Há uma transferência dos rios de Deus para o meu espírito. Rios de água viva. Há uma transposição. Essa palavra transposição tem sentido para nós hoje, depois da transposição do São Francisco. Amém? Do Rio São Francisco. Há uma transposição que traz vida, que traz suprimento, provisão. Rios são sinônimos de vida, de riqueza, de prosperidade. Rios de água viva. Amém? Então, todas as vezes que oramos, há uma concessão de poder. Aleluia. Uma transposição dos rios de Deus para o nosso espírito, que deve influenciar nossos corpos físicos, nossa alma, nosso coração, nossa mente. Amém? Vamos aqui voltar para 1 Coríntios 14, versículo 14. Estamos construindo algumas coisas. Amém? Está tudo bem?
Pergunta para o seu vizinho se está tudo bem. Diga a ele que pode dizer amém. Pode dar glória a Deus. Diga a ele que pode se alegrar com a palavra. Aleluia. Eu não sei você, mas eu me alegro com a palavra como essa. Não só me alegro, como recebo e pratico. Amém? Aleluia. Vai ser um divisor de águas. Está sendo um divisor de águas na sua vida. 1 Coríntios 14, 14. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito também ora. Paulo falou isso no versículo 2. Amém? Mas o meu intelecto, eu gosto da King James que fala, fica improdutivo. Eu falei isso domingo. Por quê? A mente fica improdutiva no sentido de ser um recurso divino e não humano. Orar em línguas não é um recurso natural. Diga, orar em línguas é um recurso sobrenatural que domina as coisas humanas. Amém? Aleluia. Que libera céu na terra. Então, quando oramos em línguas, nessa hora há uma intervenção divina. Amém? O que é que ela faz? Ela coloca a nossa alma em seu lugar, a nossa mente no seu lugar, para não atrapalhar com incredulidade, mas a mente começa a ser ministrada por Deus. O Espírito Santo começa, a mente fica improdutiva porque o Espírito Santo amanhã começa a produzir. Produzir o quê? Cristo em nós. A vida de Deus em nós. Produzir as coisas de Deus. Conferindo uma visão, um mistério, coisas, revelações. Conferindo a vida de Deus. Há uma conferência e uma transferência quando nós oramos em línguas. Nós éramos alma vivente. A Bíblia diz que o primeiro Adão era alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificado. Diga, o segundo Adão é Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Aleluia. A vida da carne na antiga aliança estava no sangue. Onde está a vida da carne hoje? Diga, no Espírito. O Espírito vivifica o nosso corpo. Nós temos a própria vida de Deus. Oh, aleluia. Olha lá, 2 Coríntios 3, 17, 18. Diga comigo, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa água de coco. Há uma conferência. A vida de Deus no nosso espírito deve influenciar nossa alma, nossos sentimentos. É a melhor terapia que existe quando nós oramos em línguas, porque geramos a consciência de Deus de dentro para fora. Amém? O Senhor é o Espírito. Todos abriram? Está aqui, né? 3, 17, 18. O Senhor é o Espírito. E onde quer que esteja, ali a liberdade. Ele está onde? Diga em mim. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Grave essa palavra, imagem. Amém? Na mesma imagem de Jesus Cristo, de glória em glória, orando em línguas, comungando com o Espírito, orando no Espírito, se revestindo da armadura de Deus e sendo gerado, produzindo a imagem de Deus. Meu Deus. Então, quando comungamos, escuta isso, oramos no Espírito em línguas, os sentimentos, motivações, afeições, virtudes e disposição de Cristo são produzidas em nós. Isso significa santificação. Qual o objetivo da santificação? Desenvolver em nós as afeições, virtudes, poder,
os mesmos sentimentos que está em Cristo. Aleluia. Aleluia. Por isso, no versículo 4, volta a 1 Coríntios 14:4. 14:4. Vamos deixar mais claro. Se você tiver com alguma dúvida, eu repreendo toda incredulidade em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus. Você é da fé, você acredita no que está lendo. Amém? 1 Coríntios 4. 14:4. Volta lá. Oh, aleluia. Todos abriram? Não precisa abrir não, tem aqui atrás. Quem fala em uma determinada língua, o que é que diz aí? A si mesmo se edifica. É a mesma palavra para edifica em Judas 1, versículo 20. Olha o que diz Judas 1, 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na fé santíssima que tendes, orando no Espírito Santo. Aleluia. Essa palavra edificar, coloca aí o slide, Pepo. Alguém da mídia, coloca aí, menininha linda. Olha o que diz aí a palavra edificar. É a mesma palavra. É a mesma palavra literal. Deixa eu baixar aqui. É oikodome. Oikodome. A mesma palavra literal para a construção de uma casa, onde materiais são acrescentados e edificados nela. No grego, traz a ideia do Espírito Santo reparando, estabelecendo, transmitindo crescimento em sabedoria, afeição, graça, virtude, santidade e bem-aventurança. A vida de Deus, somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Porque o Senhor é o Espírito, na mesma imagem. Agora, você está pronto? Você está pronto? Vai lá 1 Coríntios 2, versículo 4 em diante. Glória a Deus. A senhora também. Uma coisa eu sei, eu preciso orar mais em línguas. Eu estava orando lá em cima. Eu oro bastante em línguas. Mas sabe que eu preciso me organizar mais para ter um tempo marcado, só orando em línguas. Tendo comunhão com o Espírito Santo. Adorando com Ele. Amém? Ele é uma pessoa, Ele é a pessoa de Deus. Nós vimos isso domingo. Amém? Ele é Deus agindo na terra. Olha o que diz 1 Coríntios 2:4 em diante. A minha mensagem, Paulo falando, a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Existem técnicas humanas maravilhosas, mas elas não podem substituir a presença de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Então eu recebo essa passagem como uma advertência, porque é possível crente viver de uma forma tão natural, tão no raso, e esquecer da fé de Deus. Sabe por quê? Porque a fé de Deus é simples. É crer e receber. E as pessoas querem receitas caras. Nós fizemos o culto aqui de mulheres, Cássia fez o teste. Culto de mulheres de graça, só veio 80 mulheres. Aí ela bota R$20, diminui as águas para 200 e ainda fica a fila de espera. As pessoas gostam de sacrifício. As pessoas gostam do que é difícil. As pessoas gostam do que é caro. Nós podemos usar algumas técnicas, porque a psicologia, por exemplo, trabalha com Deus. Mas você tem que usar essas técnicas até o poder de Deus ser real para você. Porque vai lhe ajudar para lhe segurar um tempo. Um tempo de escassez, de incredulidade. Mas sempre com expectativa, orando, buscando, declarando. Porque
Há 5 sentidos no corpo humano, mas há um sexto hoje, que Deus está apresentando para você. O Espírito de Deus. Para ver, ouvir, para curar. Aí Paulo diz aqui, 6. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos desse século, sabedoria humana, carnal, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que esteve oculto, diga, não está mais, a qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Agora, qual o mistério que esteve oculto? Segura o dedo aí, vai para Colossenses 1, 26 e 27. Aí diz aqui, a sabedoria de Deus do mistério que estava oculto. Qual é esse mistério? Colossenses 1, coloca aí na tela, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora, grifa essa palavra, revelado aí, foi revelado. Revelado aos seus santos. Quem são os santos? Diga eu, a igreja. Foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os quais não os judeus, que somos nós, aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Cristo é um mistério que esteve oculto e agora está sendo revelado dentro de mim a sua imagem. Amém. Olha Colossenses 2:1, depois a gente volta para cá. Colossenses 2:1, versículo 1, 2 e 3. Colossenses 2, versículo 1, 2 e 3. Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente, Deus deseja que você conheça perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Onde está o mistério de Deus? Onde está Cristo? Olha o 3, nele, quem está em Cristo? Aqui. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí o 4 ele diz, falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Não queira consertar o que Cristo já corrigiu, não queira pagar caro o que Cristo já deu de graça. Você quer pegar atalho? Eu vou dizer, você quer conhecer Deus? Quer ser liberto, pega atalho? Não pegue não, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Agora por que Ele disse, ninguém vem ao Pai? Porque o Pai é a origem. É o Criador, é o doador da vida. Não há verdadeira vida sem um Pai. Ele é o Pai das luzes. Eu não sei onde você está buscando a fonte, mas eu quero lhe dizer, dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que é uma fonte? Uma das palavras que define fonte, origem. Qual é a origem? O Espírito de Deus, que estava na criação, está dentro de você. A origem. Qual é a fonte dessa informação? Onde começou isso? Qual é a fonte que traz energia para esse computador? Qual é a fonte de Deus na terra? Dentro de você há uma fonte. Qual é a fonte? Diga, Cristo em mim. Onde estão escondidos? Diga, onde estão escondidos? Todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. A Bíblia chega a dizer que em Cristo, Cristo é ungido, unção, Espírito, em Cristo, habita corporalmente
Olha, quer falhar de novo. Volta lá, 1 Coríntios 2,8. 1 Coríntios 2,8. Eita glória. É forte. Eu ia botar a calça aqui. Né? É forte, irmão, é forte. Meu amigo, minha amiga, é forte. Ó, 8. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, olho natural, humano. Ouvido algum nunca ouviu, ouvido natural humano. E mente nenhuma imaginou que Deus predispôs para aqueles que o amam. Mente natural, carnal, humana. Por quê? O Espírito Santo reativou em nós, ou ativou em nós, a mente de Cristo, os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo. Você é a boca de Cristo aqui na terra. 10. Deus, todavia, o revelou a nós, diga comigo, revelou a nós, por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Revelou a nós. Se lembra quando eu ministrei outro dia? Aquele filme escurozinho que fica no... Antigamente, quem é mais antigo sabe. O apóstolo Wagner sabe. A máquina antiga. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. A máquina tinha um obturador, aquelas máquinas antigas. E quem é da minha época sabe que tinha aqueles filmes marronzinho. Você não conseguia ver direito. Diga, eu não conseguia ver até que fosse revelado. Aprove a Deus revelar. A Bíblia diz que Ele revela pelo Espírito. Esse é o caminho da igreja. Estamos na dispensação do... Primeiro veio a dispensação de Deus Pai, depois veio a do Filho e agora é do Espírito. Ele quer revelar Cristo em você. Como? De glória em glória, na mesma imagem, de glória em glória pelo Espírito, declarando a palavra, falando a palavra. Ele vai lhe conduzir a toda a verdade, vai lhe guiar em toda a verdade, vai falar a verdade, vai revelar a verdade. Que verdade? A verdade da palavra, a verdade de Deus, a verdade da dimensão de Deus. Porque quando você nasce de novo, você vai poder ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Porque a conversa de Jesus com Nicodemos não foi sobre salvação, foi sobre milagres. Senhor, ninguém pode fazer sinais se Deus não for com ele. E Jesus, parafraseando, disse: Nicodemos, você também pode. Como? Se você nascer da água do Espírito. Porque quem nasce da água pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da água pode ver nessa dimensão da água do Espírito. Pode ver na dimensão do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Olho natural, carne natural. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora precisamos desenvolver em nós as afeições, as virtudes, as disposições de Cristo. Por isso que Paulo disse lá em Gálatas 1,15: todavia Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, foi do seu agrado. 16: revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, partindo imediatamente, não pedi orientação a pessoa alguma. Deixe o Espírito Santo revelar Jesus em você. Jesus é ansioso? É medroso? Incrédulo? Inconstante? Cheio de amor? Você imagine a ousadia de Cristo ser a sua ousadia, a vida dele ser a sua vida. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Revelar. Parece que você não consegue ver o filme até que seja revelado.
Por isso que Paulo disse, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Deus revelou Jesus primeiro a Paulo. Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu vou dizer, não existe ninguém que crê mais em você do que o Espírito Santo. Você precisa andar mais com Ele. Eu me refiro à consciência, vocês estão comigo? De Deus de dentro para fora. Ora mais, eu preciso orar mais em línguas. Paulo foi além da marca, mas ele orava em línguas mais do que todos nós. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão aqui. Olha o 11. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele revela pelo Espírito, amém? Eu vou ler de novo o 10. Deus, todavia, nos revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Para quê? Para revelar, para levantar. Meu Deus. 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, ele está agora dando um exemplo, colocando uma referência. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. O Espírito Santo está na minha e na sua vida para revelar Cristo em nós e que para que possamos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Ele nos deu gratuitamente? Todas as promessas. Tudo o que Ele conquistou. Saúde, vida abundante, longevidade de dias, a bênção de Abraão, prosperidade, o fruto do Espírito. Tudo o que nos deu gratuitamente nele. Uma vez em Cristo, nova criatura é. As coisas elas se passaram, tudo se fez novo. Não deixe o diabo lhe enganar de novo. O 13. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga para o seu vizinho, você tem a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a vida de Deus, nós somos abençoados. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vai vivificar o seu corpo. Gente, eu não sei onde você está buscando, mas eu vou dizer, há uma fonte dentro de si, a própria vida de Deus. Todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, toda a plenitude de Deus está no Espírito de Deus que está em você. Eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que você possa saber qual é a razão do seu chamamento, quais as riquezas da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder que opera em nós, os que cremos. Eu oro para que os seus olhos sejam iluminados. Essa palavra iluminados é a mesma que revelado. É a mesma palavra usada para imprimir a imagem na foto. Imprimir a imagem de Cristo em você. A minha oração a Deus é que você ande tanto com Deus, que você entenda que amar, quando você ama, na força de Deus, na graça de Deus, é a coisa mais fácil do mundo. O diabo não quer que você saiba dessas verdades, porque ele quer que você seja uma pessoa limitada. Ele quer colocar depressão em você, ele quer que você ande com medo e ansiedade. Mas eu vou dizer para você
por experiência própria. Quando nós oramos em línguas, a nossa vida, nós somos edificados na fé. Não é a nossa fé que é edificada, nós é que somos edificados na fé. A nossa fé é edificada ouvindo e ouvindo a palavra de Cristo. Quantas vezes eu cheguei novo convertido: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu não consigo crer. Só bastava dizer isso e começava a orar. Eu saía de lá cheio de fé. Algo de Deus pegava em mim. Eu tinha tanta fé que dizia: Senhor, eu sei que eu tenho toda a provisão, não precisa me dar vale transporte. Eu quero ir andando para fazer o rema e voltar andando. Aí quando eu chegava lá na porta do rema, já tinha alguém para me dar a passagem. Deus mandou lhe dar a passagem. Aí o Senhor, tão bom vir andando para o Senhor, eu venho com alegria. Eu vou dizer algo para você: existe algo em Deus que o rema não vai lhe ensinar. O rema só lhe dá um empurrão. Existe um nível de fé que você não vai aprender em fundamentos da fé, nem com Cássia, nem com o apóstolo Délio, nem com nenhum outro ministro. É com o Espírito Santo. Existe um nível em Deus limitado, onde você recebe de pessoas. Mas vai chegar um tempo que Deus vai dizer: olha, eu quero me revelar pessoalmente a você. Esse é o nível que Deus tem para cada um aqui. Um nível em Deus onde você vai ter a sua digital apenas. O seu jeito, a sua unção, a sua forma. Porque é um pedaço de Cristo que está em você para você fluir como Ele flui. Deus quer tirar de você toda a timidez, todo o medo, toda a tristeza, toda a ansiedade. Depende somente de você. Depende de você receber, de você viver. O Espírito de Deus está em mim, está em você. Para desenvolver a coragem, a motivação, a força para amar. O amor, o perfeito amor lança fora todo medo, toda ansiedade, toda depressão, toda angústia. Não dá mais para viver na berlinda, não dá mais para viver com medo de morrer, não dá mais. Precisamos mergulhar em Deus. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para ficar enchendo a mente com tanto lixo. Sinais disso, sinais daquilo, tome cuidado. Precisamos nos encher do Espírito de Deus. E você não se encherá do Espírito Santo sem se encher da leitura das Escrituras e orar com o Espírito Santo. Ele vai lhe conduzir para a palavra. A aletheia, a verdade de Deus ou da dimensão de Deus. Ele quer trazer céu na terra. Desde que Jesus estava na terra, quando orar, parecia que ele estava dizendo, sabe como eu leio de forma diferente a Bíblia. Quando eu vejo Jesus ensinando para os discípulos, quando orar, ore, Pai, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Sabe como é que eu entendo? Pelo amor de Deus, não perca tempo. Deus quer que a vontade dele seja feita na terra como é no céu. Abra a visão. Quando orar, não seja medíocre. Ore com ousadia, ore com espírito, ore até romper, ore com fé. Toda boa dádiva, não se engane. É possível que você se engane, mas não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nele não há mudança, nem sombra de variação. E depois de um culto desse, você continuar o mesmo, eu vou dizer: o sangue de Jesus tem poder. Vamos ficar em pé.